Boa noite, gente. Boa noite. Me perdoem o pequeno atraso. Eu tava arrumando aqui as minhas coisas, colocando em ordem. Me fala uma coisa, gente. Vocês estão ouvindo a música? Tá dando pra ouvir o som? Tá muito alto, muito baixo? Boa noite pra todos. Sejam muito bem-vindos. Tá dando pra ouvir, Pati? A gente se viu hoje, né, lindona? Betinha, saudade, viu? Beleza. Boa noite. Colocando a água de vocês. A minha já tá aqui, vocês viram, né? Minha garrafinha. Cada um com o seu copo ou a sua garrafa. Individualmente, Ritinha, saudade. Individual, cada um com a sua necessidade, né? Do remedinho que cada um precisa. E coloquem também pro seu pet, pros seus pets. Se você tiver um gato, um cachorrinho, um passarinho, coloca, viu? Pode colocar, que ela vai ser fluidificada. É isso aí. Mais uma semana, né, que se passou. E a gente aqui, junto, graças a Deus, nessa reunião, nesse encontro de almas afins para falar de Jesus. Gente, por favor, me falem se o som estiver muito alto, estiver atrapalhando para me escutar, eu baixo, viu? A gente cada dia melhor, cada semana melhor, se encontrando aqui melhor. Isso é muito bom. Eu espero que isso não mude nunca. Nunca. Então, vamos lá? Vamos entrar na nossa leiturinha. O som tá bom? Na nossa leiturinha do Gotas de Esperança. Hoje, mensagem de número par. E muito calor, né, gente? Que calor é esse que tá fazendo? E pelo visto vai continuar. Então tomem muita água, viu? Muita água. Hidratar. Quanto mais a gente beber água, mais a nossa saúde melhora. Em tudo. Água da vida. Ainda mais se a gente fluidificar. Se a gente magnetizar. Melhor ainda, né? Então, vamos lá. Como se diz, sem mais delongas, os nossos mensageiros de luz já estão com a gente, prontos para participar desse nosso encontro e sempre trazendo irmãos desencarnados para aprender junto com a gente. Então a gente não tá sozinho nunca, jamais, em nenhum momento. Então vamos ver o que a espiritualidade está guardando pra gente. Mensagem de número par. Número 144. Eu acho que já saiu essa mensagem, mas a gente aprende, né? Vocês veem que eu abro aleatório, né? Aleatório. Então é a espiritualidade se comunicando com a gente através das mensagens. Então, mesmo que a mensagem já tenha saído, isso significa que ela precisa ser aprendida um pouquinho mais, né? Ela precisa ser reforçada.
pra gente. Então eles falam assim: você não está no mundo a passeio. Eu falei isso esses dias. Sua vida tem uma finalidade definida. Nela, tudo tem significado. Busque dar-lhe um sentido útil. Evite a tentação do gozo. Você não foi criado apenas para usufruir. Como a gente fala das tentações, né? A gente não foi criado para ficar só nas ilusões da vida, nas tentações. Você tem responsabilidades próprias. Cada um tem a sua tarefa. Sua existência é muito valiosa. Você recebeu diretamente das mãos de Deus. A nossa existência, né? É Deus. Ele não colocou a gente aqui na Terra para nada. Não desperdice tempo. Boa noite para quem está entrando. Não desperdice tempo. Fale com proveito. Haja com direção. Tenha fé. Confie nas suas aptidões. Entregue-se a Deus. A gente vai falar sobre isso. A nossa vida pertence a Deus. Mas vale entender a própria vida. Eu acho que esse mas, eu li mas porque está escrito mas eu acho que é mais. Mais vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria. Então aqui ele fecha a mensagem com essa frase, né? Mais vale a gente entender o que a gente está fazendo aqui do que ganhar uma fortuna na loteria. Afinal de contas, a gente vê quantas pessoas que ganham na loteria, né? Ou tem tanto dinheiro e não sabem, como a gente fala, vive um vazio existencial. O que é esse vazio? Que também a gente vai falar um pouquinho, esse vazio existencial, né? Então eu tenho a minha vida preenchida com coisas, mas eu não tenho o principal, que é Deus. Eu não tenho esse entendimento de que a minha vida é de Deus, de que existe um lado espiritual que é muito mais importante pra gente. Como a gente aprende, a gente tem esse corpo, seja ele qual for, da cor que for, das medidas que for, mas a gente tem esse corpo que tem que ser útil pra gente atravessar a nossa encarnação. Esse corpo que vai ajudar a gente a cumprir as nossas tarefas. Por isso que é o agradecer a Deus todos os dias a nossa existência. Mesmo aquela pessoa que é cadeirante, tem uma deficiência, né, física, essa pessoa às vezes ela é muito mais importante na vida das pessoas do que aquela pessoa que é fisicamente perfeita. Esses dias eu vi aquele moço, não sei se vocês já viram, gente. Se eu não me engano, ele é americano. Me corrija se eu estiver errada, o americano ou o canadense, né? Mas acho que é americano. Então ele não tem os braços e nem as pernas, né? Então ele tem só o tronco. E esse moço viaja o mundo dando palestra, incentivando. Então é um tapa na nossa cara, né? Então é isso, é sobre isso.
da gente valorizar cada amanhecer e cada anoitecer. E não valorizar mais as coisas materiais do que as espirituais. Certo? Então vamos para a nossa prece inicial, que vai aumentar a nossa conexão com a espiritualidade, com Jesus. Fecha os seus olhos, respira fundo, sente o ambiente, sente o teu corpo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai celestial, que criou cada um de nós. Sente essa energia que vem de Deus, que vem do divino. Sente a energia dessa espiritualidade que está junto de nós, dos nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, os nossos irmãozinhos desencarnados que estão aqui com a gente para aprender, para evoluir junto de nós. A energia, o amor do seu ente querido que está do seu lado, que teve a permissão de estar aqui com você. Ele está falando para você, na sua mente, que ele continua mais vivo do que nunca, que a vida continua. Agradecer pelo nosso corpo físico, prometendo e cumprindo todos os dias para Deus, nosso Pai, que a gente vai cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, que a gente vai cuidar do nosso espírito, com muito amor, com muita devoção, com muita fé, e por isso a gente está aqui reunido. Que essa luz, essa vibração, essa energia possa se expandir e encontrar aqueles que precisam dela. Curando a parte física, a parte mental e o espiritual daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Agradecemos a espiritualidade maravilhosa que vai fluidificar as nossas águas, vai fazer os tratamentos, as curas, aplicar os passes, limpar o nosso lar, trazendo a proteção, a harmonia. E que cada palavra de Jesus entre no nosso ser espiritual. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Muito boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Meixo Sama, lindo. É isso aí, é isso aí. Gente, então vamos ler hoje a nossa prece. A gente está no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Hoje é o item 34, num perigo eminente, tá? Num perigo que tá ali, ó, tá próximo, tá prestes a chegar. Então eu vou ler o prefácio. Como a gente fala, né? O prefácio é muito importante, já é um ensinamento pra gente entender o porquê dessa prece, o porquê da gente estar pedindo isso. Então vamos lá. Num perigo eminente.
pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Lembrando que aqui na Terra, né, todo mundo tem fraquezas e fragilidades. Então, por esses perigos que a gente corre, Deus lembra isso em nós. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Olha que peso tem essa frase. Deus nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que a gente menos espera. Sob esse aspecto, não existe privilégio para ninguém, porque o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas alternativas. Se examinar a natureza e as consequências do perigo, se verá que o mais frequentemente essas consequências, se houvessem ocorrido, tivesse acontecido, né, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Aí, o prefácio acabou. Entra a lei da causa e efeito, como a gente já falou, né? Se a gente examinar a natureza e as consequências do perigo, a gente vai ver com certeza que essas consequências, se elas ocorrem, vai ter sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado, né? Como a gente fala assim, eu não tô ajudando, mas eu também não vou atrapalhar. Não, é nosso dever ajudar. Óbvio que é o não atrapalhar sempre, mas é nosso dever ajudar sim. Até onde a gente pode, claro. Eu vou deixar a prece pro final, tá? A gente vai ler as nossas considerações. Então, é um tema bem forte. Só lembrando a gente que Deus está no controle de tudo. De tudo. Nós somos uma formiguinha. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que nem aquela formiguinha mesmo que trabalha, pega o alimento, mas ela tem a proteção, né? Então assim é a gente é uma formiguinha aqui nesse universo. A gente tem visto muito isso sobre o universo, né? Que é muito orgulho, é muito egoísmo, é muita vaidade, é muita pretensão eu achar que nós aqui na Terra somos os únicos habitantes do universo. Daí a gente sabendo disso, a gente tem essa proporção de que a gente não é nada, né? Não é nada entre aspas.
A gente tem que baixar essa crista e trabalhar muito a nossa humildade. Muito, 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 né? Daí, eu fui atrás de uma passagem de Jesus aqui na Terra, que está lá na Bíblia, tá em João capítulo 18, versículo 10. Aquele momento que Jesus está para ser preso, né? Que está para ser capturado por um servo, por um soldado romano. E aí vem o Pedro, discípulo de Jesus, que a gente sabe que o Pedro ele é conhecido por um dos discípulos mais esquentadinhos, né? Mais nervosinhos. Assim era o Pedro. E nesse momento que ele vê que Jesus vai ser capturado, ele saca, né? Ele puxa a espada dele e avança sobre o soldado, aquela coisa sem pensar, né? Descontrolada, ele acaba machucando, né? Arrancando uma parte da orelha, que na verdade não foi nem do soldado, foi de um servo, de um sumo sacerdote que estava no meio dessa bagunça na hora. E aí nesse momento Jesus fala: Pedro, embainha tua espada. Acaso não havereis de beber do cálice que meu pai me deu? Quer dizer, e em outras várias passagens, né, na Bíblia, fala que Jesus há de beber do cálice que o Pai envia. Isso tem em muitas passagens na Bíblia. E aí só por essa passagem, só uma observação: Jesus ele cura, né? Jesus não deixa por menos não, né? Ele dá essa bronca no Pedro e aí ele cura o servo, né? Tocando na orelha, estancando o sangue e cura, tá? Esse servo. E aí, nessa mesma linha, uma outra passagem que Jesus fala pra gente assim, né? Ele afirma, né, pra nós, que no mundo, ele fala pra gente: no mundo tereis aflições, que a gente falou lá atrás. Jesus já sabia de tudo, ele já veio sabendo de tudo que a gente ia passar, né? Por conta do planeta que a gente vive. No mundo tereis aflições. Aí a gente se pergunta assim, né? A nossa vida é um cálice ruim? É um cálice amargo? Pensando por esse lado, né? Para uma grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda pensa assim, tem esse pensamento, né? Mas é completamente compreensível, porque a gente, aqui na Terra, a gente enfrenta perigos, aflições, dores, sofrimentos de todas as ordens, né? Em todos os campos da nossa vida. E isso tudo faz a gente perder o controle. A gente é feito de carne, como a gente fala, carne fraca, né? A gente tem carne, a gente tem sangue correndo na veia, então a gente acaba perdendo o controle. E com isso a gente perde a paciência, a gente perde a esperança, porque a gente só enxerga o presente. A gente já aprendeu sobre isso. O homem só enxerga o presente, o hoje, com o sofrimento. Então, beber o cálice é a gente ajustar as nossas dificuldades, os nossos problemas de uma forma
que a gente consiga superar o que a gente está passando e, melhor ainda, se transformar. A gente sabe que todo sofrimento vem para transformar a gente. E se a gente não se transforma, o problema vai persistir, vai continuar na nossa vida. E a gente tem que fazer, né, dessas lições que ficam de aprendizado, o nosso crescimento espiritual, que é isso aí, é a nossa transformação, ao invés, né, que infelizmente, como a gente falou, que a grande maioria das pessoas materialistas, né, isso se tornam pessoas cheias de amarguras, desânimo, vazio, né? Acho que a gente comentou no início, né? Fica aquele vazio, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu aqui? Eu tô sofrendo tanto. Falta a parte espiritual, né? Falta essa conexão com o outro lado. E a gente sabe que Jesus bebeu, né, desse cálice enquanto ele passou aqui na terra, no meio de tantas experiências sofridas, experiências dolorosas. E para que ele passou por isso? Para que ele encarnou aqui na Terra? Para mostrar pra gente como que a gente tem que vencer esses perigos, né? Falando, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. A gente entender que o tempo aqui na Terra, gente, ele é muito mais longo do que no plano espiritual. A gente acha que tudo aqui demora, né? E é isso que a gente tem que começar a praticar. E aí, lá nessa passagem, né? Por que eu peguei essa passagem da Bíblia com o Pedro, né? Nessa passagem, a gente sabe que Pedro era reativo, era nervosinho, era mais violento, né? Era mais violento da turma, dos discípulos. E então ele tira a espada sem pensar para atacar, né? E, claro, com quem que a gente se identifica mais nessa história? Com o Pedro, né? Aqui na Terra. A gente se identifica mais com Pedro. Tudo bem, ele teve uma reação justa e natural para proteger Jesus, claro, né? A gente não pode julgar. Mas, lógico, não comparando com tirar uma espada, uma faca, né? Esse é o nosso comportamento. Esse é o nosso comportamento. A Rita falando cara de uma, focinha da outra. Esse é o comportamento mais comum entre a humanidade aqui na Terra, né? O tempo todo a gente puxando espada para resolver os nossos problemas. Irritadinha, né, dona Rita? Mas você mudou muito, viu? Eu sei. E aí a gente acaba resolvendo esses problemas nessa impulsividade, né? De uma forma precipitada, grosseira, que não precisaria.
né? Eu até falei hoje com o Enzo, puxa vida, quantos problemas que ficaram desse tamanho, que lá no início dele, né, se fosse um olhar mais humilde, mais manso, né, de menos orgulho, teria evitado, né? E a gente acaba conseguindo tanta coisa pela paciência, né? Pela, como a gente fala de Jesus, pela mansuetude, né? E tá até me vindo agora uma passagem. Faz tempo eu vi, gente, me ajuda meus Googles. Uma passagem de Jesus, não tá aqui, me veio isso agora, né? Eu não sei se foi com Ben-Hur, aonde Jesus, ele foi atacar Jesus, alguma coisa assim, e Jesus se vira, e o olhar de Jesus fez ele se desarmar, né? Tudo bem, é lógico, a gente está falando de Jesus, mas a gente pode agir assim também, né? Perante um perigo eminente, você externar a tua humildade, né? Só pelo olhar. Enfim, bem diferente, né? Eu tô comparando a gente ao Pedro, né? Diferente da maturidade de Jesus, né? Que Jesus, como a gente fala, ele veio, passou, bebeu esse cálice no meio de tanto sofrimento, de tanta experiências dolorosas, né? E apesar de tudo, sempre gentil, irmão. A Rita tá lembrando a gente, lembra da mulher que falou com os assaltantes e dentro do carro eles desistiram do assalto com ela. Não tô lembrada, Ritinha, me lembra. Onde aconteceu isso? Me lembra. Tem uma frase, eu coloquei aqui essa frase, que fala assim: é importante mostrar a força para não precisar usar a força. Olha isso, que é tudo isso que a gente está falando. Então, antes de eu ter que partir para um Pedro, eu vou mostrar a minha força. A Rita fala que eu contei num dos evangelhos. Sim, exatamente. Isso. Ela fala com os assaltantes e dentro do carro desistiram. Perfeito, isso mesmo. É muito... A gente fala, né? Lógico. Eu penso assim, né, gente? A Rita lembrando disso. Eu não passei por uma experiência dessas já passei por experiências de assalto dentro de casa, mas isso faz muito tempo. Até uma coisa aqui que eu quero comentar depois sobre isso, né? O tempo vai passando. Mas eu falo, acho que hoje, se eu passar por uma situação dessa de assalto, a última coisa que eu vou pensar é em ter raiva, sabe? Xingar. Afinal de contas, a gente sabe que o que a gente emana, a vida devolve, né? Então,
como eu falei dessa frase, que é importante a gente mostrar a força para não ter que usar a força. Bora pro final. Então a gente não pode esquecer, como eu falei lá no início, se eu não me engano foi na mensagem do Gotas, que a gente não tem o controle sobre tudo o que a vida pede de nós, de tudo que a vida pode mandar pra gente, sabe? De repente, hoje eu faço um planejamento e chove, né? Acontece alguma coisa. A gente tem que sempre ter um plano B. Mas a gente pode sim se transformar psiquicamente, mentalmente, moralmente e espiritualmente e entender, né, que a nossa vida pertence a Deus antes de tudo e deixar que Ele atue sobre nós, fazendo a nossa parte. Aí a gente vai ter a certeza de que os perigos que a gente passa ou vai passar vão servir de degrau para aumentar a nossa fé, né? Algumas pessoas já sabem do acontecido de hoje. Eu vim almoçar. Isso, Rita, eu vou falar exatamente isso. Gente, eu sou campeã de furar pneu. Olha, os pregos acho que eles correm atrás de mim. É uma coisa. E isso, furar um pneu, às vezes é um livramento, né? Eu hoje, falando de carro, né? Eu vim almoçar, aquela coisa corrida, né? Da minha profissão, almoçar para voltar, para dar aula, tudo mais. E aí eu peguei o Enzo e a Cleo, deixei eles em casa e voltei pro carro, na minha garagem. Aí eu ligo o carro nem sinal de vida. Nem sinal de vida. Nesse momento, claro que eu tentei 498 vezes, mas ele não dava sinal de vida. Então, nesse momento, gente, eu pensei assim, bom, qual é a minha parte nessa história? Eu não sou mecânica. Na medida do possível, eu cuido do meu carro, né? Por que aconteceu isso? Então, eu me acalmei. Gente, juro, sabe? Pensei assim, Senhor, eu tô aqui, eu tô viva, eu tô com saúde mental, física. Então, vou me acalmar, né? Liguei para quem eu precisava ligar, para deixar avisado, olha, eu tô com um problema. E aí, eu fui resolvendo. E assim, sem xingar, sem me revoltar, ou seja, sem atrair um problema, né? E aí você vê as coisas dando certo, né? Ah, por um acaso as coisas deram certo. Não, acaso não existe. Então é a gente... Eu fui tentando entender, Senhor, tudo bem, vou fazer o que eu preciso fazer nesse momento, né? Final da história, deu tudo certo, né? Tô sem meu carro, mas não tem problema nenhum, amanhã eu pego, se Deus quiser, né? Mas eu tenho minha saúde física, que eu posso me virar, né? Então, eu vou até ler uma... E isso, Lu, as coisas vão se encaixando, né? E é bacana, porque assim, só pra terminar essa parte de hoje, liguei pro guincho, o guincho demorou, tadinho. Eu tinha um planejamento, vai vendo. A partir do momento que eu chamei o guincho, eu tinha um planejamento e de dar um restante de aulas, né? Sempre avisando as alunas.
E nada do guincho chegar, demorou um tempão. Mas eu jamais alimentei o meu coração de caramba, que raiva, o cara não chega, né? E daí, quando ele chegou, a pessoa já chega meio, né, com aquele... Eu falei, bora, não, tá tudo certo, vamos resolver, né, um menino jovem. E colocamos o carro no guincho e falei, até peguei o Enzo, falei, Enzo, vamos comigo? Que aí a gente volta, que assim, já tinha, não teve mais como eu salvar nenhuma aula de hoje, mas aí eu já consigo encaixar, sabe? Já fui conseguindo encaixar, né? Tudo certo. E aí pedi pro Enzo ir comigo, né? Pro Enzo vivenciar isso comigo. Já vivenciei outras vezes, gente. Pra mim, andar em guincho junto com o motorista é normal. E é muito legal. Então o Enzo foi comigo, a gente foi papeando, menino novo, sabe? A gente chegou lá no mecânico, no autoelétrico. Tudo muito, muito leve, sabe? As coisas foram fluindo, né? Eu até vi no guincho do moço como chama? De cigarro, né? Um pacotinho de cigarro. Aí quando ele deixou o carro, agradeci. Ele me agradeceu imagina, eu jamais me veio na mente de eu brigar com ele a hora que ele chegasse, né? Poxa, você demorou, caramba! Jamais. Sabe? Porque eu sei que se eu fizesse isso, tudo ia dar errado, né? Então na hora de eu me despedir dele, ainda falei assim, eu vi aquele cigarro, vamos parar de fumar, hein? Ele deu risada e falou, eu sei. Meu Deus, acho que é um aviso. Ele falou, porque tá todo mundo falando isso pra mim. Então uma coisa bem leve. Enfim, deixei meu carro num lugar bacana, o cara vai resolver o problema pra mim e no final vai dar tudo certo, né? E então é isso. Quis finalizar isso que a Lu falou né, as coisas vão entrando no eixo. Aí eu separei uma frasezinha rápida aqui, gente, do livro Renovando a Atitude, do espírito Hamed. Só vou ler um trechinho que ele fala assim, cultivar o reino espiritual em nós nos facilita escutar a verdade de Deus, que Deus reservou para cada uma das suas criaturas. Também no cultivo desse reino aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Então a gente não pode esperar que a felicidade esteja fora, né? Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver aquele emprego. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver aquela pessoa. Não. Eu preciso ser feliz antes, né? Senão, se eu viver dessa forma, eu vou afastar as coisas boas e atrair as coisas ruins. E para isso, né, para a gente viver essa comunhão espiritual, é muito importante a gente se libertar de todos os apegos que a gente tem. Preciso disso, preciso daquilo, não vivo sem isso, não vivo sem aquilo, não vivo sem aquela pessoa. Apegos, né, de coisas e pessoas. A gente tem que começar a trabalhar isso. Tendo a certeza, como fala lá no texto, que Deus segura a gente aqui por um fio
que a qualquer momento a gente pode desencarnar e a gente não vai levar nada daqui. Então, como a gente fala, né? A gente, a partir do momento que a gente entende isso, que eu possuo as coisas, mas as coisas não me possuem. E mesmo com relação às pessoas, né? Mãe, pai, filho, todo mundo aqui vai embora, né? Daqui 100 anos, ninguém mais de nós vai estar aqui. Mas a gente não vai estar aqui. A gente vai estar vivo e mais vivo num outro plano. É isso, é essa a fé que a gente tem que ter. E a gente vivendo assim, né, verdadeiramente com esse pensamento, a gente vai começar a perceber que nenhuma crise mais vai abalar a gente. Eu sei, a Ritinha fala pra gente que ela tem esse apego com as peludas, né? Com os cachorros. Sim, animais também, né? A Rita teve o desencarne de um cachorro há pouco tempo, né? Eu tive da Moana, sofri, mas eu sei que ela vai continuar o caminho dela, eles vão continuar o caminho deles e não estão abandonados, gente. Nem os animais estão abandonados. Estão sozinhos, eles continuam na evolução, tá? Eles continuam também, como a gente. Eu até coloquei aqui uma questão que eu comentei aqui em cima e vou comentar aqui. Da gente, né, uma reflexão, da gente lembrar daquela dor, daquela aflição, daquele perigo que a gente passou lá atrás, sei lá, há 1 ano, 5, 10, 20 anos que você tenha passado. E aí? Passou. E se de repente isso passasse hoje de novo, como é que você passaria por essa aflição? Né? Então, há 1 ano, 5, 10, 20 anos, a gente era uma pessoa, a gente era um espírito, hoje a gente é outro. Nós somos muito mais evoluídos hoje. Porque a gente está aqui, estudando, se esforçando. Por isso que cada perigo que apareça na nossa vida, a gente tem que ter esse olhar espiritual. Para que essa crise, né, esse perigo, vá embora logo. Aí só para a gente terminar, eu vou ler a questão 913 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aí eles respondem assim, eu vou até repetir a pergunta, gente. Qual dos vícios, dentre os vícios, né? Qual é o mais radical? Já o dissemos inúmeras vezes. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim. Então a gente tem que se esforçar muito diariamente, para a gente acabar com o nosso egoísmo.
Porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. É o que eu falei, né? Se a gente for parar para analisar a nossa briga com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso amigo, com a nossa esposa, o nosso marido, a causa é o egoísmo. Quem quiser, presta atenção, quem quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, orgulhosa, eu não consigo desenvolver mais nada na minha vida de amor, de caridade, de justiça. E eu extirpando esse egoísmo dentro de mim, eu vou afastar os perigos. Não que eles não virão, né? Lembrando, a gente está na Terra, os perigos existem. Mas, além da gente afastar os que vierem, eu vou ter a maturidade espiritual para enfrentar, como fez Jesus aqui na Terra, né? E para a gente finalizar, eu vou ler a prece sobre o perigo iminente. Um exemplo, né? Que os espíritos deixam pra gente de prece. Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Aquele problema que eu tenho na minha família, no meu trabalho, na minha saúde. Socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo, que o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Então aqui ele resume a humildade e o não egoísmo. Meu Deus, se eu sucumbir, eu vou entender a tua vontade, mas se eu tiver que ser salvo, que eu dedique a minha vida a arrumar o que eu fiz, o erro que eu fiz. Como a gente aprendeu, né, que Jesus, ele curava as pessoas pela pureza da alma delas, né? Pela fé. Quando a gente tem a verdadeira fé em Deus, num Deus de amor, de justiça, quando a gente entende a vida futura, quando eu entendo que aqui na Terra todos são meus irmãos, então eu começo a ter uma limpeza na minha alma. Então, de repente, eu vou ser digna de cura. Por isso que Jesus conseguia curar as pessoas, né? Mas como a gente aprendeu, muitas delas não eram gratas, queriam simplesmente a cura do corpo físico, mas não da alma. O que acontecia? Né? Muito provavelmente, aquela enfermidade voltava para o corpo e aí a pessoa acabava desencarnando por aquela mesma doença que ela foi curada. Então, gente, a cada perigo
dor, sofrimento, que a gente suplantar, que a gente vencer, que a gente evolua, que a gente se transforme, porque é uma lição. Cada vitória é uma lição para a gente melhorar e a gente continuar aqui na Terra sendo instrumento de Deus, sendo servo de Deus, sendo seguidor do Cristo. Aqui a gente finaliza o nosso Evangelho. Vamos fazer a nossa prece final. Espiritualidade já se preparando para partir, finalizando os passes, fluidificação das águas, limpeza do nosso lar, todos os miasmas, as manchas de briga, de raiva que está incrustado nos móveis, nas paredes, não, já foi limpo. Então nossa casa já está harmonizada. Então fecha os seus olhos, sente essa gratidão dentro do seu coração, dentro da sua alma. Sente que esse vazio não existe mais. Não existe. Porque somos filhos de Deus. Temos o DNA divino. Nós não somos da terra. Nós estamos na terra. Nós estamos encarnados. A nossa verdadeira vida não é aqui, de ninguém. Os perigos que passam por nós, o perigo que eu estou vivendo, a dor, o sofrimento, é passageiro. E quanto mais eu entregar a minha vida a Deus, servindo a Deus, esse perigo vai embora, essa dor vai embora, eu vou me curar. E eu quero me curar, e eu quero ajudar os outros a serem curados. E assim a gente vai viver o exemplo de Jesus, tendo a certeza da companhia do nosso mentor espiritual vibrando por nós, emanando força, energia, e mais a gente se conecta com o mundo espiritual, com o mundo invisível, porque nós somos de lá, nós fazemos parte do mundo invisível. E eu tenho certeza que a gente vai retornar para o nosso verdadeiro lar, muito mais evoluído, dando esse salto de evolução maravilhoso aqui nessa encarnação. Agradecemos mais uma vez ao nosso anjo guardião, a espiritualidade responsável pelas águas que já foram fluidificadas, o nosso lar harmonizado, equilibrado, as nossas dores físicas que foram curadas e os nossos medos mentais e espirituais foram dissipados, porque a gente tem a certeza de que a nossa vida pertence a Deus. Finalizamos mais um Evangelho com amor, prontos para enfrentar por mais uma semana de perigos, pode ser, mas a gente não vai sofrer.
Que assim seja. Graças a Deus que assim seja. É isso aí, gente. Finalizamos. Compartilha o nosso evangelho. Compartilha Jesus. Fale de Jesus. Fale de Deus. E você vai ficar mais forte. Eu garanto. Tá bom? Gente, um beijo. Amo vocês profundamente. E não tenham medo do perigo. Não tenham medo do perigo. Vocês são protegidos. Sempre agindo com amor, com bondade, com gentileza ao próximo. Seja quem for o próximo. Tá bom? É isso aí, gente. Um beijo. Uma semana abençoada, iluminada. Tamo junto aqui. Na segunda-feira que vem. Ó, pra vocês, viu? Lindos. Beijo!